Imagine um lugar tão secreto que, durante décadas, o governo simplesmente negou sua existência. Uma base cercada por desertos, montanhas e quilômetros de área restrita, protegida por sensores, câmeras, patrulhas armadas e um espaço aéreo proibido. Um local onde aviões experimentais voavam muito antes de o mundo sequer imaginar que aquela tecnologia existia. Mas, junto com o sigilo, nasceram rumores sobre discos voadores, tecnologia extraterrestre e experiências que jamais foram oficialmente confirmadas. Afinal, o que realmente acontece dentro da Área 51? Localizada no deserto de Nevada, a aproximadamente 130 quilômetros da cidade de Las Vegas, a Área 51 tornou-se um dos lugares mais misteriosos do planeta. Durante décadas, mapas oficiais evitavam mencionar sua existência, enquanto fotografias eram praticamente impossíveis de obter. Esse silêncio alimentou uma curiosidade crescente. Se era apenas uma instalação militar, por que tanto segredo? O que justificava tamanha proteção em uma região aparentemente isolada no meio do deserto? A história da Área 51 começou em plena Guerra Fria. Na década de 1950, Estados Unidos e União Soviética disputavam uma corrida tecnológica sem precedentes. O medo de um conflito nuclear fazia com que qualquer avanço militar pudesse alterar completamente o equilíbrio mundial. Diante desse cenário, o governo americano precisava desenvolver aeronaves capazes de sobrevoar territórios inimigos sem serem detectadas, coletando informações estratégicas essenciais para a segurança nacional. Foi então que uma região próxima ao Lago Seco de Groom Lake chamou a atenção da Agência Central de Inteligência, a CIA. O local reunia características ideais para testes secretos: isolamento absoluto, clima favorável durante praticamente todo o ano e uma enorme área plana que permitia construir pistas de pouso extensas. Em pouco tempo, começaram as obras de uma instalação militar que permaneceria envolta em sigilo por décadas e que mais tarde ficaria conhecida mundialmente como Área 51. O primeiro grande projeto desenvolvido ali foi o avião espião U-2. Capaz de voar em altitudes extremamente elevadas, essa aeronave permitia fotografar instalações militares soviéticas sem que os radares da época conseguissem alcançá-la. Quando moradores da região observavam aquele estranho avião cruzando os céus, muitos acreditavam estar diante de um objeto voador não identificado. Na realidade, estavam vendo uma tecnologia tão avançada que permanecia completamente desconhecida para a população. Com o passar dos anos, novos projetos secretos começaram a ser testados na base. Vieram aeronaves como o A-12 Oxcart e, posteriormente, o famoso F-117 Nighthawk, considerado um dos primeiros aviões furtivos da história. Seu formato incomum, composto por ângulos retos e superfícies nunca vistas anteriormente, fazia com que muitas testemunhas descrevessem objetos triangulares silenciosos cruzando o céu durante a noite. Sem conhecer a existência dessas aeronaves, era natural que surgissem interpretações extraordinárias. Enquanto os testes militares avançavam em segredo, outro acontecimento ajudaria a transformar definitivamente a reputação da Área 51. Em 1947, anos antes da criação oficial da base, um objeto caiu próximo à cidade de Roswell, no estado do Novo México. Inicialmente, autoridades militares anunciaram ter recuperado um disco voador. Pouco tempo depois, a versão foi alterada para um simples balão meteorológico. Essa mudança repentina gerou desconfiança e abriu espaço para uma das maiores teorias da conspiração do século XX. Com o passar das décadas, muitas pessoas passaram a acreditar que os destroços recuperados em Roswell teriam sido levados justamente para a Área 51. Segundo essas teorias,
cientistas militares estudariam tecnologia extraterrestre em laboratórios subterrâneos altamente protegidos. Algumas versões afirmam, inclusive, que corpos de seres alienígenas teriam sido preservados dentro da instalação. Apesar da enorme popularidade dessas histórias, nenhuma evidência verificável jamais confirmou essas alegações. O próprio comportamento do governo americano acabou fortalecendo ainda mais essas suspeitas. Durante décadas, autoridades evitavam responder qualquer pergunta relacionada à base. Funcionários assinavam rigorosos acordos de confidencialidade e imagens de satélite detalhadas praticamente não existiam. Para muitos, aquele silêncio parecia confirmar que algo extraordinário realmente estava sendo escondido. Entretanto, havia outro motivo igualmente plausível para tamanho sigilo: proteger programas militares classificados que poderiam representar vantagem estratégica em plena Guerra Fria. Na década de 1980, um homem chamado Bob Lazar mudou completamente a história da Área 51. Em entrevistas que rapidamente ganharam repercussão internacional, ele afirmou ter trabalhado em uma instalação conhecida como S4, localizada nas proximidades da base. Segundo Lazar, sua função seria estudar sistemas de propulsão pertencentes a 9 naves de origem extraterrestre. Suas declarações despertaram enorme interesse do público e ajudaram a consolidar a imagem da Área 51 como o principal centro mundial de pesquisas envolvendo alienígenas. Entretanto, quando jornalistas e investigadores começaram a analisar suas afirmações, surgiram inúmeras inconsistências. Registros acadêmicos mencionados por Lazar nunca foram encontrados. Antigos empregadores contestaram parte de seu histórico profissional e diversas informações apresentadas por ele jamais puderam ser verificadas de forma independente. Ainda assim, para milhões de pessoas, suas entrevistas continuam sendo uma das peças centrais do mistério que envolve a Área 51. As declarações de Bob Lazar dividiram especialistas. Enquanto alguns acreditam que ele revelou informações sigilosas, outros afirmam que sua história foi construída sobre fatos parcialmente verdadeiros, misturados a elementos impossíveis de comprovar. Independentemente de qual seja a verdade, suas entrevistas transformaram a Área 51 em um fenômeno mundial. Pela primeira vez, milhões de pessoas passaram a acreditar que o governo americano escondia algo muito maior do que simples projetos militares. O mistério deixava de ser apenas militar para entrar definitivamente na cultura popular. Nos anos seguintes, a curiosidade aumentou ainda mais. Fotógrafos, aventureiros e pesquisadores independentes passaram a visitar o deserto de Nevada em busca de qualquer evidência. Surgiram imagens de luzes estranhas cruzando o céu durante a noite, relatos de objetos realizando manobras impossíveis e testemunhos de antigos funcionários que afirmavam ter participado de programas secretos. Entretanto, praticamente todas essas alegações apresentavam o mesmo problema. Nenhuma delas podia ser confirmada por provas independentes e verificáveis. Enquanto isso, documentos antes classificados começaram a ser divulgados pelo governo dos Estados Unidos. Em 2013, após décadas de especulações, a Agência Central de Inteligência finalmente reconheceu oficialmente a existência da Área 51. A revelação confirmou aquilo que durante anos parecia apenas um rumor. A base realmente existia e havia sido utilizada para desenvolver aeronaves secretas como o U-2 e o A-12. Para muitos, essa confirmação fortaleceu a ideia de que outras informações ainda poderiam permanecer ocultas sob o argumento da segurança nacional. A confirmação oficial também trouxe outra reflexão importante. Durante décadas,
pessoas foram ridicularizadas simplesmente por afirmarem que existia uma instalação militar naquela região. Quando os documentos vieram a público, descobriu-se que elas estavam certas. Esse episódio passou a ser utilizado por defensores de diversas teorias, como argumento de que, se um segredo foi escondido durante tanto tempo, outros poderiam continuar protegidos pelos mesmos mecanismos de sigilo. No entanto, reconhecer a existência da base não significa confirmar todas as histórias associadas a ela. Grande parte das lendas envolvendo a Área 51 nasceu justamente porque os projetos testados ali eram décadas à frente de seu tempo. Imagine observar, nos anos 50, um avião voando muito mais alto que qualquer aeronave conhecida. Ou, nos anos 80, enxergar uma máquina negra de formato triangular, praticamente invisível aos radares. Para quem desconhecia aquelas tecnologias, a explicação mais lógica parecia ser a presença de algo não pertencente ao mundo conhecido. O segredo militar acabou alimentando involuntariamente o imaginário coletivo. Outro fator decisivo foi a localização da própria base. Cercada por montanhas, quilômetros de deserto e restrições severas de acesso, a Área 51 tornou-se praticamente inacessível ao público. Placas alertam sobre o uso de força letal contra invasores. Sensores monitoram toda a região e patrulhas percorrem constantemente o perímetro. Esse nível de proteção não é exclusivo da Área 51. Mas poucas instalações militares no mundo despertam tamanho interesse popular, justamente porque seu histórico foi marcado por décadas de absoluto silêncio. Com a chegada da internet, o mistério ganhou proporções ainda maiores. Fóruns especializados reuniram milhares de relatos, vídeos e fotografias que prometiam revelar a verdade escondida no deserto de Nevada. Alguns mostravam luzes incomuns no horizonte. Outros apresentavam supostas estruturas subterrâneas gigantescas. Entretanto, análises posteriores demonstraram que muitas imagens eram montagens, interpretações equivocadas de fenômenos naturais ou registros de aeronaves militares realizando testes noturnos. Ainda assim, novas teorias continuavam surgindo praticamente todos os anos. Em 2019, a curiosidade atingiu um nível inesperado. Uma brincadeira publicada nas redes sociais sugeria que milhares de pessoas invadissem a Área 51 com o objetivo de descobrir seus segredos. O evento rapidamente reuniu milhões de confirmações virtuais e chamou a atenção da imprensa mundial. Embora a maioria tenha entendido a proposta como humor, autoridades americanas precisaram emitir alertas, informando que qualquer tentativa de invasão colocaria vidas em risco. No fim, apenas pequenos grupos compareceram ao deserto, transformando o episódio em um evento muito mais festivo do que perigoso. Apesar das inúmeras histórias envolvendo alienígenas, naves espaciais e engenharia reversa de tecnologias extraterrestres, até hoje, nenhuma evidência científica verificável confirmou essas alegações. Isso não significa que todos os relatos sejam necessariamente falsos, mas sim que não existem provas suficientes para tratá-los como fatos históricos. A ciência trabalha com evidências, documentação e possibilidade de verificação independente. Sem esses elementos, qualquer hipótese permanece apenas como especulação, por mais fascinante que pareça. Por outro lado, existe um fato incontestável. Durante décadas, a Área 51 concentrou alguns dos programas aeronáuticos mais avançados já desenvolvidos pelos Estados Unidos. Muitas tecnologias que hoje parecem comuns foram vistas pela primeira vez naquele deserto, muito antes de serem apresentadas ao restante do mundo. O próprio sigilo que protegia esses projetos foi responsável por criar um ambiente perfeito para o nascimento das mais diversas teorias, transformando uma base militar
em uma das maiores lendas da história contemporânea. Talvez a maior pergunta nunca tenha sido se existem alienígenas na Área 51, mas sim quantas tecnologias revolucionárias ainda permanecem escondidas atrás de seus portões. Ao longo da história, diversos equipamentos militares permaneceram classificados por décadas antes de serem revelados ao público. Isso demonstra que governos realmente são capazes de manter grandes segredos quando consideram que a segurança nacional depende deles. A dúvida é onde termina a realidade e onde começa a imaginação alimentada pelo desconhecido. Enquanto novas gerações continuam observando os céus do deserto de Nevada em busca de respostas, a Área 51 permanece cercada pelo mesmo silêncio que a tornou famosa. Sabemos que ela existe. Sabemos que projetos ultra-secretos foram desenvolvidos em seu interior. Mas tudo aquilo que vai além dessas informações continua envolto em incertezas. Talvez um dia novos documentos sejam divulgados. Talvez nunca sejam. Até lá, a Área 51 continuará ocupando um lugar único entre a história, a tecnologia e um dos maiores mistérios do século XX. E você? O que realmente acredita que existe dentro da Área 51? Apenas projetos militares ultra-secretos ou algo que o governo ainda não revelou ao mundo? Deixe a sua teoria nos comentários, porque eu quero conhecer a sua opinião. Se você gosta de documentários sobre mistérios, conspirações e grandes enigmas da humanidade, inscreva-se no Origem Oculta e ative as notificações. Nos vemos no próximo mistério.